Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como é que vocês estão, minhas queridas, meus queridos? Tá tudo bem? Já deixa o seu comentário aqui de onde você é, de onde você tá assistindo esse vídeo, tá? Que eu quero saber. Vamos lá pro assunto de hoje, tá? O assunto de hoje é como vencer o medo. Tá, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas não fiz um vídeo só pra isso, sabe? Eu não falei detalhadamente uma forma que eu uso pra evitar isso na minha vida e que tá dando muito certo, né? Então, assim, primeiro de tudo que a gente tem que pensar, entender, é que a gente tem pensamentos na nossa cabeça. Por exemplo, tenho medo de andar de avião, né? Muitas pessoas têm muito medo de andar de avião. Muitas pessoas amam andar de avião, ama a adrenalina de subir nas nuvens, né? Mas tem gente que não, tem gente que só fica lendo lá aquele folheto, né? De o que fazer se acontecer alguma coisa ruim, né? E isso desencadeia também pensamentos, né? Pensamentos negativos. E o primeiro de tudo que a gente tem que entender, né, que os nossos pensamentos, eles vão vir, eles vão aparecer, independente se você querer ou não. Agora, o que é que você tem que fazer quando eles aparecerem? Esses pensamentos de medo, você tem que comandar eles. Você tem que comandar esses pensamentos, tá? Porque a gente vê que a gente tem uma série de pensamentos, né? Vai vir uma série de pensamentos, uma enxurrada de pensamentos assim, ó, pra gente. E a gente vai ter que administrar qual pensamento fica e qual pensamento sai, tá? Então, assim, inteligência emocional. Esse é a base de tudo para você vencer o medo, tá? Por quê? E como é que a gente conquista essa inteligência emocional? Né? Se perguntando, fazendo 3 perguntinhas muito importantes para que você faça essa perguntinha pro seu cérebro, tá? Não precisa fazer em voz alta quando você estiver com medo, mas faça para você mesmo quando você estiver com medo de alguma coisa, tá? Mas se for muito rápido e o medo aparecer e não der tempo de perguntar nada, o que é que eu faço? Calma, que vai vir alguns sinais fisiológicos no seu corpo, né? Você vai perceber sua mão suando, seu coração palpitando. Nessa hora você já vai perceber que o medo tá começando a aparecer daquela situação que você vai estar realizando, não é? Então, primeira perguntinha que você tem que estar falando para você é o seguinte: qual é a probabilidade disso acontecer? Como assim, Leonardo? Por exemplo, eu tenho medo de um leão aparecer aqui agora. Mas qual é a probabilidade de aparecer um leão aqui na minha janela agora, né? E correr atrás de mim? A probabilidade é 0. Entendeu? Existe leões no mundo, pode até ter algum na cidade, lá no zoológico. Mas existe alguma probabilidade de ele entrar aqui onde eu estou? De ele chegar aqui onde eu estou? Né? Qual é a probabilidade? E você vai falar a porcentagem dessa probabilidade de acontecer, né? Você tem que analisar se faz sentido diante do contexto. Por exemplo, recebi a notícia na cidade, no jornal da cidade, que o leão da cidade escapou, né, do zoológico. E aí ele tá solto, ninguém sabe onde ele tá. Aí sim tem alguma probabilidade de ele aparecer aqui, né? De ele dar um jeito de andar
e aparecer aqui. Aí tem sim uma probabilidade, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ele tá lá no lugarzinho dele, né? E as pessoas estão controlando ele lá. Qual é a probabilidade de ele chegar até aqui? Só se aconteceu algum evento, né, que não estava no planejado. E isso, com certeza, iria ser comunicado para as pessoas ao redor do zoológico, né, as pessoas da cidade. Então, eu trouxe essa situação para você pensar, né, para você pensar, né, qual a probabilidade daquele evento acontecer. Eu acho muito importante você pensar isso, porque isso vai dar o pontapé, né, do como você vai controlar os seus pensamentos. Fazendo essa pergunta, você começa a ter inteligência emocional para saber controlar aquele pensamento de medo, né? Pode ser qualquer pensamento, tá, gente? Mas esse vídeo é de medo, né? Um medo de você passar em um vestibular em uma cidade longe da sua família, né? O medo de fazer aquela prova e não passar, né? Muitas vezes, o medo de começar a estudar aquela disciplina pesada, né? Densa de conteúdo. Você tem que ver qual a probabilidade de dar errado, né? Existe alguma probabilidade? Vamos tentar fazer com que essa probabilidade de dar errado diminua ao máximo. Então a gente vai fazer o máximo, né? A gente vai buscar PDFs para ler, a gente vai buscar professores para ensinar, para tudo. Eu vou montar um cenário para me aprender aquela disciplina e não ter probabilidade de dar errado. E aí, pra que ficar com medo, né? E aí você vai se perguntar, pra que eu vou ficar com medo? Não é? Porque eu já fiz tudo o que eu poderia fazer para dar certo. E por que eu vou estar sustentando esse pensamento de medo ainda, né? Por que eu vou ainda voltar alimentando aquela ansiedade de acontecer algo que eu não planejei, né? Para mim, se eu vi todas as eu tô seguindo todo um protocolo para que tudo dê certo, né? E aí você vai conseguir controlar esses pensamentos, né? Você vai conseguir encaixar, né, cada pensamento no seu devido lugar, né? Você vai dar voz, né? É como se fosse um cavalo, né? Que você está comandando ele. Ele não vai te levar para onde você quiser, ou ele não vai levar você para onde ele quiser. É você que vai levar o cavalo de acordo com aquela coisa que fica em cima, que eu não sei o nome, né? Mas eu vou deixar a imagem aqui para você já estar associando, né? Enfim, gente, vocês perceberam o quanto é importante ter inteligência emocional para lidar com pensamentos desgastantes? Então, assim, os pensamentos vão vir. Deixa eles vir. É normal, é natural. O ser humano, ele tem milhões de pensamentos ao longo do dia, porque nós somos seres humanos, somos seres pensantes. Então vai vir pensamento de medo, de ansiedade, de raiva, de felicidade. E você vai tentar encaixar isso na situação com coerência, com racionalidade, né? Se perguntando e analisando as probabilidades de tal evento acontecer. Se for 0, minha querida, meu querido, qual é a base, né, dos seus pensamentos? Simplesmente tenho medo e pronto? Não, você tem medo, mas você consegue entender que esse medo não pode ser sustentado por conta disso, disso e disso. Entendeu? É que você coordena eles à base, de acordo com o contexto da situação, né? Pode acontecer realmente o medo que você está prevendo? Pode.
Mas você tem que entender se é válido você sentir esse pensamento, esse sentimento naquele momento. Tá, meus amores, eu vou finalizar o vídeo, porque o vídeo tá ficando muito longo, gente. Era pra ser 8 minutos, tá ficando 10, 11. E por isso que talvez vocês não estejam assistindo até o final. Mas se você assistiu até o final, deixe seus comentários aqui embaixo, tá? Pra mim saber e me conhecer vocês, tá, gente? Já me segue lá no Instagram, que eu também vou deixar por aqui pela tela. E também na descrição do vídeo, pra você estar me seguindo, tá? Compartilhando também o meu perfil, tá, gente? Pra gente aprender mais a controlar nossa mente e ser cada vez mais fortes, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!